Fala galera, mais um Flipchart Friday. Eu sou o André, gerente geral aqui do Review Academy, e hoje eu vou falar com você sobre 9 técnicas de venda que nunca vão se saturar. Elas nunca vão ficar velhas e elas sempre vão funcionar. E o porquê disso você vai saber daqui a pouco. Solta a vinheta, Rick. Então, essas técnicas aqui, elas são perenes, elas sempre vão funcionar de uma forma ou de outra, porque elas são baseadas na psicologia e até mesmo na fisiologia humana. E lá no Review Academy, a gente trabalha a fundo e na prática todas essas técnicas e várias outras, então fica o convite para você checar, o link está aqui na descrição, mas agora vamos falar de vendas, bora para ação. A primeira técnica, na verdade essas 3 primeiras são gatilhos mentais, né? São meio que vieses cognitivos que a gente tem. O de consistência é um dos mais fortes que a gente tem, mas nem por isso ele é o melhor da gente usar o tempo todo na nossa venda. Ele é um gatilho delicado até mesmo pela força que ele tem, pela intensidade de emoções que ele gera no lead. Basicamente, ele é um gatilho de coerência, né? Que se a gente fala alguma coisa ou toma algum posicionamento, depois a gente vai querer manter esse posicionamento. A gente não quer parecer incoerente ali ou mudar a nossa palavra, voltar atrás no que a gente já disse. Dentro de vendas, o ideal de usar esse gatilho mental é para confirmar um compromisso com o lead, então você repetir o que ele falou e validar isso com ele para criar esse gatilho de consistência, ou se não, caso o lead esteja falando uma coisa, ele esteja sendo incoerente no discurso dele, você apontar isso para ele e entender ali o que está acontecendo, por que ele mudou de ideia e mudou de posicionamento. Legal? O segundo gatilho também é muito forte e ele não é para ser usado em todas as etapas, não é para a gente abusar muito dele, que assim como o de consistência, ele pode trazer emoções negativas para o lead, ele pode sair pela culatra. O gatilho de escassez, ele está muito ligado a status, né, quando é uma escassez de recursos, então é uma coisa que é escassa, igual, por exemplo, um diamante, que é uma pedra, mas por ela ser uma pedra tão rara e ter tão poucas pessoas que têm, ela se torna um recurso valioso, justamente por causa dessa escassez. Então está diretamente ligado a valor agregado, mas também tem a parte de escassez de tempo. E essa escassez de tempo está muito ligada ao FOMO, né? Fear of Missing Out. Você tem que ter uma certa urgência para fazer alguma coisa ou para fazer alguma coisa acontecer, senão você perde o timing. E essa parte do tempo, ela está muito ligada à urgência, a você precisar fazer alguma coisa ou você precisar que algo aconteça num determinado espaço de tempo. A gente vê muito isso quando a gente faz uma proposta de vendas que tem alguma condição especial, por exemplo, mas aí a gente tem um tempo de validade dessa proposta. Você precisa que aquele cara assine até o final da semana, ou até o final do mês, ou até naquele dia mesmo. Isso é um gatilho de escassez ligado a tempo, justamente para tentar gerar essa urgência. E agora, o último gatilho mental aqui que a gente tem é o de prova social. Ele é muito mais usado, né, em vendas e é uma coisa muito mais frequente da gente ver, e ele tem várias formas diferentes de aparecer mesmo, várias intensidades diferentes. Então você está tentando gerar segurança no lead, mostrando para ele que outras pessoas como ele também agem assim, ou agiram assim, ou tiveram tais resultados. Então a ideia da prova social para provar o nosso próprio argumento de vendas é direcionar ela muito bem. Então garanta que você não está só falando, por exemplo, um exemplo muito comum é falar dos maiores clientes que a sua empresa já atendeu, ou alguma coisa assim. Cara, isso é bacana, mas eles são clientes do mesmo mercado do lead, eles são clientes que são do mesmo porte de empresa. A gente precisa achar qual é o ponto de semelhança entre eles e deixar isso claro para o lead. Falar por que a gente está usando isso, essa história ou esse case como um argumento, legal? Uma forma muito legal de usar a prova social e que é uma forma até meio anti-intuitiva quando a gente vê pela primeira vez é a técnica do negative reverse. Quando você fala, quando, por exemplo, o lead para de te responder e some. E aí você fala com ele ou manda um e-mail, por exemplo, falando
Lead, normalmente quando o pessoal para de me responder antes de me dar alguma resposta assertiva sobre a nossa solução, sobre a nossa conversa, é porque surgiram outras prioridades ali que acabaram se tornando mais fortes do que falar sobre isso. É o que está acontecendo contigo? Você usou de prova social, você falou normalmente quando isso acontece, ou normalmente quando a pessoa me fala isso, justamente para deixar o lead mais confortável a gente falar não. O cara sumiu, às vezes é porque ele não quer ser mal educado, alguma coisa assim. Mas aí você usa de prova social para amenizar a situação e abrir para ele falar, pode me falar, cara, se você não quiser seguir. Eu só não quero ficar fazendo follow-up à toa contigo. Essa é uma ótima forma de usar e aí meio que corroborando mais da parte do lead. Então, esses foram os 3 gatilhos mentais que a gente falou. Se você quiser saber mais sobre os outros hacks e outros exemplos, a gente tem uma trilha só de gatilhos mentais e viés cognitivos no Review Academy. Vai dar uma olhadinha lá depois. Indo para o ponto 4, então, esse é bem simples, bem direto, é fazer comparações, usar de analogias, de metáforas, dar exemplos para corroborar e para tangibilizar o que você está falando com o seu lead, ou às vezes até mesmo o que ele falou, e aí você corrobora com um exemplo seu, com uma história sua, ou até mesmo com uma analogia que você costuma pensar. Então isso economiza tempo e isso garante que o lead está realmente na mesma página que você e facilita muito na geração de valor e na própria fluidez da conversa também. Inclusive você pode até adicionar um pouco de humor, fazendo umas analogias engraçadas e tal, para quebrar o gelo. E ficar mais fluida também essa reunião ou esse telefonema. O 5º ponto é a ancoragem, né, que está muito ligado a um ponto de referência. Assim como a comparação, na verdade, a comparação é tão efetiva porque nosso cérebro funciona por meio de comparações e associações. Então, quando a gente fala de ancoragem, a gente está introduzindo uma coisa nova para o lead, uma informação nova para o lead, mas a gente, à medida que a gente introduz essa informação nova, a gente já compara ela com alguma outra coisa. A gente já estabelece um ponto de partida ali que vai ser de onde o lead vai ter toda a referência dele do restante. Então, na ancoragem, você pode fazer uma comparação direta. Então, digamos que você vai falar o preço do seu software de vendas. E aí você fala o preço e aí você já compara com o preço de um software de outra categoria, mas que costuma trazer menos retorno para o lead. Você está fazendo meio que uma ancoragem ali de, olha, meu preço talvez é mais alto, ou senão meu preço é até mais baixo do que ele, mas eu trago ainda mais retorno. Isso é uma forma de ancorar, porque aí a percepção do lead vai partir daí. E, por fim, dá até mesmo para a gente fazer uma ancoragem emocional. Talvez você está falando de algum problema ali, do problema que a sua solução resolve. Aí você vai falar disso com o lead. Você fala, lead, usando até de prova social, lead, os gestores do mercado de TI que eu converso normalmente, igual a você, eles ficam extremamente frustrados por ter esse problema no dia a dia deles acontecendo. Como que você sente sobre esse problema hoje? Então, o fato de eu usar dessa prova social e de ancorar que os gestores estão extremamente frustrados, eu provavelmente já estou ancorando também a resposta que o lead vai me dar, ou até mesmo a percepção dele de como ele se sente perante aquele problema. O 6º ponto é a rotulação, é uma das minhas técnicas preferidas e todos os melhores vendedores eles fazem isso conscientemente ou inconscientemente. Eu brinco até que é meio que uma técnica de leitura de mentes, né? Você está descrevendo para o lead uma situação que ele está passando ou até mesmo uma emoção que ele está sentindo que ele mesmo ainda não percebeu. Isso é uma técnica de escuta ativa. Você tem que entender as entrelinhas de tudo que o lead está te falando para você conseguir ter esses insights e aí você fazer essa observação, entregar essa observação para o lead. Então você está conversando com ele, você vê que ele não está respondendo bem ou se não está fugindo de determinado assunto. Aí você fala, lead, parece que quando a gente fala sobre volume no topo do funil, você fica um pouco desconfortável. E aí você cala a boca. Não é uma pergunta, é uma afirmação que você está fazendo, é uma observação. E aí você deixa o lead te corrigir
ou senão ele concordar contigo, e aí você continua calado para deixar ele realmente te explicar melhor o que ele quis dizer com isso ou por que isso está acontecendo. Muitas vezes nem ele percebeu que isso aconteceu, e você próprio falar isso sobre ele mostra que você está prestando muita atenção no que ele está dizendo, você gera autoridade, você demonstra inteligência social. E isso são coisas que vão aumentar muito a confiança que o lead tem em você. Uma outra forma é também rotular a própria situação. Então, lead, parece que para atingir esse objetivo, essa meta ambiciosa, vocês vão precisar focar muito em execução e vai faltar tempo para o planejamento. E aí você deixa ele falar o que ele está fazendo para reverter essa situação ou alguma coisa do tipo. Então a rotulação ela pode ser ou emocional ou situacional. O importante é que ela seja uma afirmação e que você comece ela com parece que. Não é me parece que, não é estou sentindo que, é só parece que. Você está falando da situação, não se inclua no meio disso, legal? Sétimo ponto, autoacusação. Ela parece um pouco com a rotulação também e é um ótimo exercício de inteligência social, é você demonstrar isso para o lead. Ela é meio que tem a parte de reconhecimento. Então, por exemplo, você está fazendo uma call para o lead, uma cold call, e aí o seu lead te atende e você já atende falando: lead, obrigado por me atender. Cara, eu sei que ninguém gosta de receber cold call e eu também particularmente não sou fã quando alguém que eu não conheço me liga, mas eu tô te ligando hoje por um motivo muito específico. E aí você fala o motivo. Você reconheceu que ele não quer estar naquela cold call, que ele já tá doido para desligar, que ele não quer te atender, mas só o fato de você reconhecer e verbalizar isso para ele, você já meio que dá uma quebra ali na linha de raciocínio dele, ele sai desse piloto automático de só querer desligar e ele realmente começa a prestar atenção em você. Até porque aquilo ali não é uma coisa que ele tá acostumado a passar por aquela situação. E também tem a autoacusação mesmo, que ao invés de você só reconhecer, você ainda acusa a si mesmo para você ancorar a percepção do lead e ele ficar mais tranquilo. Então, digamos que eu peguei emprestado uma caneta do Lucas, nosso head de conteúdo, e eu perdi essa caneta quebrou. E aí eu tenho que contar pro Lucas que eu quebrei a caneta dele. Eu vou chegar e vou falar: Lucas, cara, você vai me achar o pior amigo do mundo, cara, você vai me achar um idiota. Mas, cara, eu peguei essa caneta emprestada e eu quebrei ela. Só o fato de eu jogar tão pra cima essa acusação, né? Você vai achar o pior amigo do mundo, você vai me achar um idiota. Quando eu contar pro Lucas o que realmente aconteceu, provavelmente ele nem vai achar grande coisa assim. Ele vai estar esperando uma coisa muito pior. E isso eu tô fazendo até mesmo uma ancoragem emocional. A oitava técnica vem muito do copywriting, mas ela também, que seria escrito, né? Mas ela também pode ser usada em discursos falados, por telefone ou em uma reunião. É a big idea, ou a big change, né? A grande ideia ou a grande mudança. O objetivo dessa técnica é que você chame a atenção do lead já no começo da conversa, trabalhando diferenciação, então falando de um jeito ou falando alguma coisa que o lead não está acostumado a ouvir. Isso é um gatilho clássico de chamar a atenção da pessoa. Empatia, então o lead se enxerga naquela situação e isso chama mais ainda a atenção dele. E impacto, então a frase tem que ser impactante, o vocabulário que você usa tem que ser impactante. É como se fosse um quote mesmo, né? Como se fosse uma citação. Aquela frase que você lê é uma sentença só, mas ela é carregada de significado muito mais do que apenas aquelas palavras que estão ali. Por exemplo, no Review Academy a gente trabalha com algumas big ideas diferentes. Uma delas é que vender não é um talento nato. A gente acredita que vender não é um talento nato. Outra, por exemplo, é que nós não somos uma plataforma de cursos online. Tudo isso são coisas que você se posiciona de uma forma forte e você gera ou a curiosidade ou a atenção do lead, seja pela empatia ou seja pela diferenciação, por você estar falando uma coisa que ele não está acostumado a ouvir. Mas a ideia aqui é você trazer uma verdade inquestionável, ela ser impactante e o lead conseguir empatizar com ela, ou pelo menos ela ser impactante bastante para chamar a atenção dele ali através da própria diferenciação. Ele não está acostumado a ver aquilo. E
A última técnica, antes de eu te contar o nosso bônus, é o espelhamento. É uma técnica de escuta ativa, ela é muito simples, só que ela é hiper eficaz para você deixar a sua conversa mais fluida e para o lead não perceber que você está fazendo uma pergunta para ele. Basicamente, quando ele te contar alguma coisa que você quer que ele aprofunde naquilo, é só você repetir aquelas palavras para ele em um tom de indagação. Então ele fala: ah, André, cara, meu processo está uma bagunça e meus vendedores estão super desmotivados. Seu processo está uma bagunça? E aí você espera o lead responder, que muito provavelmente ele vai te explicar como que está uma bagunça ou porquê e vai te trazer mais informações. Repita o que você quer que ele aprofunde. Pode ser a última coisa que ele disse ou a primeira lá atrás, mas garanta que você repetiu e que você tem uma tonalidade de pergunta. Agora o bônus. Eu sei que você vai ficar triste, mas isso não é nenhuma técnica específica que eu vou te ensinar mais aqui, mas é um alinhamento que eu preciso fazer que vai te ajudar muito a colocar tudo isso em prática. O ponto mais importante é o mindset que você tá na hora daquela conversa. É até mesmo algumas vezes o personagem que você entra ali, que você, mesmo se você estiver num dia ruim, você entra num mindset de confiança e você consegue aplicar isso sem perceber que você está aplicando. Muita gente acha que vender é um talento nato, isso é normal, mas isso acontece porque os vendedores que nascem com esse talento, na verdade, eles só têm um mindset ali, faz parte da personalidade deles. O ideal para você conseguir aplicar todas essas técnicas sem gastar muita carga cognitiva ali, sem perder a atenção na conversa, tentando aplicar a técnica de venda no seu discurso, é você incorporar esse mindset. É você conseguir, nem que seja entrar num personagem ali na hora da call, na hora da sua reunião, que independente do seu estado mental anterior, você consegue blindar tudo ali e você está com o mindset certo e confiante para entrar naquela conversa e realmente ajudar o lead a atingir o objetivo dele. Isso são coisas que vêm da própria relação humana, relação social. Então a gente tem isso intrínseco na gente. Claro, é ótimo a gente saber e você precisa treinar isso, mas fique sempre atento ao mindset também. Que se você ficar só tentando aplicar a técnica, você não vai conseguir nem prestar atenção no que aquela outra pessoa está te contando. Isso é o que a gente te ajuda a fazer no Review Academy e em todos os nossos treinamentos. É uma plataforma que vai te ajudar a alcançar a excelência do seu processo, do seu discurso, do seu mindset e, é claro, das suas técnicas também. Para fechar, eu tenho 3 perguntas para deixar para você que a gente respondeu aí ao longo desse flipchart. A primeira é: quando utilizar o gatilho de escassez? Quais os diferentes momentos que são relevantes da gente aplicar isso? Segunda pergunta: quais são as 2 primeiras palavras que você tem que falar quando você está fazendo uma rotulação em alguém ou uma rotulação em alguma situação? E a terceira e última pergunta é: qual um exemplo de big idea, né, de grande ideia ou grande mudança dentro de um discurso de vendas? Se você não conseguiu responder isso, você devia reassistir o vídeo. Mas tudo bem, a gente vai colocar os momentos das respostas aqui na descrição do vídeo também. Por favor, pode deixar qualquer dúvida que você tiver aqui nos comentários que a gente responde o mais rápido possível. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que a gente está sempre soltando conteúdo novo, seja aqui no YouTube, seja lá no Review Academy também. Você pode contar com a gente para vender mais. Um abraço e até a próxima.